Fala galera, mais um Papo Business na área, novamente aqui com vocês toda quinta-feira às 18 horas. Dessa vez eu tenho a honra aqui, o prazer de ter um grande amigo, um irmão, Adriano, CEO da Pamper Material de Construção e outros negócios. O cara é um empreendedor nato, tem várias empresas e é um prazer de fato. Já era para ter vindo antes, ele fica me enrolando aí dizendo que a agenda dele tá cheia. Mas, irmão, prazerzaço estar você aqui presente. Isso aí, Rafa. Se Prazer. apresenta pra turma aí. O prazer é meu. O convite, na verdade, você tá brincando, mas desde a primeira vez que você me chamou, me coloquei à disposição, né? É um prazer estar aqui trocando essas experiências com você. Você que nos ajudou muito aí em alguns momentos nos negócios aí, nos bate-papos da vida. Então, estamos aqui hoje para contribuir também, passar um pouco de informação, fazer esse bate-papo bacana. Papo Business. Papo Biz, isso aí. Show, excelente. Show, Adriano. Queria que você contasse um pouco da sua história mesmo, assim. Quem é o Adriano? Como surgiu a Pamper, né? Mas contando desde lá, de onde você veio, como é que veio essa sua veia empreendedor, enfim. Conta um pouco mais sobre você, Adriano. Depois a gente entra um pouquinho na empresa, né? Nesses seus negócios. Bacana. Bom, sou de Colatina, morei lá até os meus 30 anos de idade e depois dos 30 anos eu vim para aqui para a região metropolitana, mais especificamente ali em Praia Grande, né? Mas voltando lá atrás, família muito simples, humilde. Não tenho ninguém na minha família que seja referência na área de empreendedorismo, empresário. Mas eu digo que eu acho que algumas coisas na vida a gente nasce para predestinado, né? Eu acho que esse foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, eu iniciei numa empresa. E eu lembro que nos primeiros dias que eu iniciei nessa empresa, eu ficava observando como as coisas funcionavam, porque na minha cabeça eu falava assim, um dia eu vou ter uma empresa e eu quero é, ver como as coisas funcionam para que eu possa fazer igual, né? E por não ter nenhuma referência na família, é daí que eu tiro essa percepção que eu acho que já estava na veia, né? Como se diz. E eu sempre tive esse gosto, né? Através de leitura, através dos cursos que eu fazia para essa área do empreendedorismo, né? Mas enfim, comecei a trabalhar cedo, depois me formei na Escola Técnica Federal em edificações, para mim foi um divisor de água, né? Hoje eu atuo no segmento de material de construção, então eu sempre tive alinhado com o setor de Uhum. construção, né? Me formei em edificações, fiz projeto, acompanhamento de obra lá atrás, então sempre foi algo Já estava sendo inserido, né? exatamente, né? As empresas que eu trabalhei, a maioria delas foi no segmento de construção também. Então, comecei a trabalhar, fui para a escola técnica. Com 18 anos, eu comecei a dar aula, física, matemática. Depois, com 19 anos, eu montei meu primeiro negócio em uma sociedade. Naquele período ainda a gente não podia, antes dos 21, né, não podia montar empresa, eu tive que me emancipar e montei meu primeiro negócio. E um ano depois eu saí da sociedade. Aí fica, eu acho, a primeira dica, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que o que faltou naquele momento? Perseverança, paciência, né? Como você disse aí, que hoje eu, além do material de construção, eu sou sócio de outros negócios. Então, quando eu olho para os meus negócios, eu olho para 10 anos para frente. Então, Uhum. se eu tivesse olhado, quando eu tinha 19 anos, para aquela primeira empresa, eu tenho certeza que hoje ela seria Que uma baita de teria uma empresa, prosperado, né? né? Com certeza, né? Porque ela dava lucro, não dava prejuízo. Eu só, aí foi uma outra crença também lá de trás, que é a questão da sociedade, né? Então você vê as pessoas falando muito mal de sociedade e tudo. E como eu tinha um sócio e tinha algumas particularidades ali entre a minha personalidade e a dele, Que é normal, que é né? normal. Então eu achava que era um modelo também que não Que ia não dar certo, que funcionaria. não funcionaria, né? Hoje eu tenho 7 sócios e funciona bem, dá certo. Em empresas Empresas diferentes. diferentes, né? Então hoje eu defendo também um modelo de sociedade como um modelo de sucesso. Uhum. Pode ser que não dê certo em alguns casos, mas pode ser que vai dar super certo em outros, né? Eu acredito que na grande maioria dá certo, porque Exatamente. poucas empresas não têm sócio, né? Isso. Então,
E ainda tem piores ainda, né? Piores entre aspas, né? Tem a sociedade familiar, né? Dentro da própria Isso, que é família, né? mais complexo Porque ainda. muitas vezes leva para casa, não tem jeito. Isso, exatamente, né? E quando você às vezes perde, dá algum problema nessa sociedade, você passa a ter um problema também Familiar, né? na É isso familiar, aí. né? Então, assim, se esse modelo desse mais errado do que certo, não teria tantas empresas, Isso, né? exatamente. E aí, depois dessa saída dessa primeira empresa, né? Aí eu fui focar também nos estudos, né? Fui fazer faculdade, depois fiz pós-graduações e sempre trabalhando, né? Eu sempre dei muito valor ao trabalho. E passei por algumas empresas, todas elas em cargos estratégicos. Eu acho que essa também é uma característica que nos leva a ser dono de um negócio. Naquele momento que eu trabalhava para outras empresas, eu sempre me via como dono. Eu sempre Uhum. me sentia dono do negócio, né? Aquela questão de não me importar com o horário que eu chegava, não me importar com o horário que eu saía, não me importar se eu ia ter férias, não me importar com essas coisinhas pequenas, né? Porque eu sempre achava que no final Ia ter o retorno. eu ia ter o retorno de alguma E forma. que hoje você vê isso como uma coisa muito difícil, né? Assim, ser natural de alguém, né? Natural de um Exatamente. colaborador. O colaborador mal e mal chega no horário, né? Eu olho para assim hoje para a equipe e eu fico imaginando, cara, como é fácil crescer numa empresa, como é fácil crescer numa Sim. empresa, porque a gente Fazer um enquanto pouquinho a mais do que obrigação, né? exato, a gente enquanto gestor fica carente disso. Você fica carente porque você não pode chegar para o colaborador e falar assim, cara, vai, se entrega, cara, Fica porque um pouquinho mais comigo é aqui, faz um pouquinho mais do que você exatamente, precisa. porque parece que você está, de certa Explorando. forma, explorando. Mas se ele tiver essa visão, a primeira oportunidade que tiver dentro da empresa é ele que eu vou enxergar, Com cara. certeza. Então é muito fácil, é A muito fácil. proatividade, né? Que Mas falta hoje em dia. poucos têm essa percepção, né? E eu sempre fui assim, cara, sempre fui assim. Nunca esperei nada das empresas, eu falo isso na empresa hoje, né? Esses aprendizados que eu tive como funcionário, hoje eu passo para minha equipe, né? E esse é um deles. Eu falo assim que eu falo lá na empresa, nunca delegue a sua carreira para ninguém. Eu nunca esperei que a empresa pagasse nada por mim. Eu fui lá e paguei minha faculdade, eu paguei minha pós-graduação, paguei todos os cursos que eu fiz, paguei todos os livros que eu comprei, porque eu não esperava. Eu falei assim, a Uhum. minha carreira, ela é Sim, minha, né? perfeito. Então, nesse período aí, entre os meus 20 até os meus 30 anos, eu estudei muito. Estudei e sempre com aquele desejo de montar alguma coisa para mim. E eu coloquei como meta quando eu fizesse 30 anos de idade, né? Na reta final ali, quando eu estava com 27, 28 anos, eu comecei a dar consultoria também, né? Uhum. Era seu Meu concorrente. concorrente. Mas foi uma parte bacana porque eu sempre gostei também, né? Eu dei aula, como eu falei, dei alguns cursos também. Então, essa parte de ensinar, de ajudar, sempre esteve no meu DNA, né? E a consultoria foi uma forma que eu encontrei naquele momento de ganhar dinheiro, né? E também ajudar as empresas. Era uma E consultoria bem específica, né? era na parte financeira, né? Financeira. Balancete, fazia, Ah, montava, tá. Então, né? era meu concorrente mesmo. Não estava no seu nível, não, mas. E em uma dessas consultorias, né, foi quando eu identifiquei que o grupo que eu trabalhava, né, que era a Pamper ali, lá de Colatina, tinha uma empresa que era fora da rota, que é essa de Praia Grande, e naquele momento eu achava que o melhor caminho era vender aquela empresa, né, capitalizar o todo e vender ela porque ela estava fora daquele eixo, daquele raio ali onde se conseguia administrar E melhor, não né? estava tendo bom resultado, Não né? estava tendo bom resultado. Foi quando o Dário, que foi meu sócio até ano passado, ele falou assim, Adriano, compra aquela empresa lá. E como eu conhecia ela, que eu ia visitava ela, né? E ela estava muito ruim e tal, era o local, não era um local muito agradável. Eu falei assim, naquele momento, nem se você me der de graça, eu não quero, né? Mas aquilo foi ficando na cabeça, foi amadurecendo. E eu dava consultoria para algumas empresas aqui em Vitória, eu tinha que vir quase toda semana para Vitória. E eu falei, cara, como o Dário não consegue ir lá e ninguém tá indo lá, eu falei, se eu começar a ir lá uma vez por semana, é melhor do que nada. Esse foi meu conceito, né? Eu comecei
aceitei a proposta, entrei como sócio naquele momento daquela loja e comecei a vir um dia por semana. Mas como a gente começa a vir, a equipe começa a ter uma dependência, Uma uma referência, e já inicia aquele planejamento estratégico, as coisas começaram a dar certo e um dia por semana já não resolvia, precisei vir 2 dias. E chegou uma hora que precisei vir 3 dias. E isso era o ano de 2012, né? E no final daquele ano de 2012, eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu viria de vez, assumir a loja, ou eu já abandonaria também, porque... Chegou no momento que era vai ou racha, né? Exatamente. E aí eu decidi vir, né? Deixei minhas Saiu de coisas lá em Colatina. Colatina, deixei meu conforto de lá, porque aquele primeiro momento foi tudo muito difícil, né? Até a gente se organizar e tudo. Você inclusive chegou a uma época dormir na própria loja, né? Exatamente, dormia, fiz um quarto lá e ficava lá mesmo, cara. Então foi aquele período muito difícil, né? Que é aonde entra a paciência que eu falei. Sim, paciência e dedicação, perseverança. Exatamente. Então foram aqueles 3 primeiros anos que eu acho que todo negócio inicial ele precisa passar. Hoje, eu até estava falando mais cedo com uma pessoa que eu respeito muito isso também nas minhas sociedades, né? Não adianta você pegar uma empresa faturando 1 milhão e dar para um gestor que tem capacidade de gerir uma empresa de 100 mil. Ele não vai suportar, né? Então, a empresa também ela precisa passar por algumas barreiras, Por alguns processos, alguns né? processos que, às vezes, quem está de fora pode até falar assim, poxa, dava para minimizar, dava para encurtar aqui. Mas se a pessoa não passar por aquele processo, talvez, quando vier o problema maior lá na frente, ou o desafio maior, ela não vai estar preparada, né? Então, isso foi aquela fase inicial de aperto de caixa, de ter dia que não tem dinheiro para pagar as contas, né? Então, é você ter toda essa flexibilidade, entender, aprender a lidar com isso, ter sangue frio, estômago de avestruz, como se diz, né? Que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter essa coragem, essa garra. Essa casca grossa, Essa né? Porque casca a cobrança é grossa. forte, né? Muito, cara, é muito. É fornecedor, é a tua equipe, né? Funcionário, que você não pode atrasar o salário, é imposto. E para quem vem de uma carreira como funcionário, sente muita diferença, né? Porque quando você é funcionário, você pode ser o melhor funcionário do mundo, mas você tem a quem recorrer. Na hora que a coisa vai estourar, você vai lá para o seu superior ou para o dono da empresa, cara, não dá Me ajuda mais, aqui. me ajuda, eu vou entregar os pontos. E o empresário não tem a quem recorrer. O empresário normalmente é muito solitário, muito solitário, porque dependendo da posição, às vezes pode estar caindo o mundo, ele pode estar até fragilizado emocionalmente, mas ele não pode mostrar. Demonstrar isso. Porque se você mostra isso para a equipe se sente perdida, né? Então ele precisa continuar sendo aquela referência. No meu último episódio, até foi com o João Armando, né? Ele tem uma empresa que é a Geleia Josefa, né? Mas ele, antes mesmo dele ter a Geleia Josefa, ele sempre foi um grande empresário, já chegou a ter uma empresa de 600 funcionários. E aí ele falava que muitas das vezes o empresário é tão solitário que nem com a esposa pode dividir certas coisas, que senão é mais um problema, né? Mais um Porque problema. aí a esposa vai ficar preocupada, vai ficar triste, vai ficar chateada. Então, assim, é tão solitário que você às vezes não pode dividir nem com a sua esposa os problemas, né? E às vezes também não é a pessoa ideal. Igual, no meu caso, a minha esposa, ela é dentista. Então ela não tem aquela compreensão, né? Não vai ter capacidade técnica para te ajudar, né? Exatamente. Às vezes, na boa intenção, pode até atrapalhar, porque quando você vai compartilhar algo com outro empresário, com um empreendedor, o cara bate nas suas costas, vai que Já vai dar passei certo, por já isso. passei por isso e tudo. Agora, às vezes, uma pessoa que gosta de você, ela não quer ver você sofrendo. Não, não vai não, recua, né? Vende, sai disso. Exatamente, você não precisa passar. Será que vale a pena mesmo, né? E às vezes a pessoa não tem a má intenção, mas ela tá querendo o seu bem e ela não quer te ver sofrer, cara. E você sofre. Você sofre. É natural. Quando vê as contas para pagar e você não está conseguindo o resultado com a sua empresa, aumentando suas vendas e tal, como é que faz, né? E aí, Rafa, uma outra decisão importante também que eu tive nesse primeiro momento foi de decidir fazer a coisa dar certo.
é uma decisão também, né? Nessa mudança sua para lá, né? Isso, porque... Inclusive, você ainda não tinha casado, né? Não, eu namorava, a gente até morava junto, mas Mas ela não ainda estava em estava em Colatina, né? Colatina e tinha um consultório, estava muito bem lá, né? Então foi um processo muito difícil, porque nesses 3 anos a gente casou e montamos casa, estrutura em Colatina, assim, a base era em Colatina ainda, então eu ia e voltava toda semana. Depois ela engravidou, tivemos o filho lá em Colatina, então essa distância, essa fase inicial que eu tive que passar longe ali do filho, da família, foi muito difícil, cara, muito difícil. Mas eu decidi fazer dar certo. Porque quando você também não decide Uhum, fazer dar certo, qualquer obstáculo vira uma montanha. exatamente. Então você fica, o seu corpo fica relutante, a sua cabeça fica relutante. Mas como eu havia decidido dar certo, você vai passando, cara. Tem a montanha ali, você passa, vai Virou pro, alpinista, né? vira alpinista e vai pra frente, né? Então é uma decisão também, cara, fazer a coisa dar certo. E deu. Passou os 3 anos, a chave virou, né? Uhum, Então é aquela fase inicial que eu acho que é importante a gente passar, é um amadurecimento do gestor, do negócio, sim, né? sim, E aqueles aprendizados, erros a gente comete demais, mas são importantes também. A gente aprende muito mais com os erros do que com os com certeza. acertos, né? E depois que você passa dessa fase, aí você tem que. É uma outra fase. Que é o O crescimento. crescimento, né? A reestruturação, processos, né? Às vezes, quando a gente fala em processo, você pode pensar que é algo sofisticado. Não, às vezes o processo Coisa simples coisa do dia a dia, simples, né? né? Você identificar que precisa de ter, às Melhorar a vezes, rotina, né? exatamente, né? E não precisa de você criar grandes planilhas, nada. É ali, às vezes, na mão mesmo você faz, mas tem que passar por isso também, que é uma fase de amadurecimento, né? E assim vai. E nenhuma fase é mais fácil do que a outra, elas são Uhum, diferentes, né? Os perfeito. desafios vão mudando. Mas aí já teve o momento, né, de eu já entender que aquele ali era meu lugar. Aí o projeto foi Ao começando contrário, né? a trazer a família ali, né? O aconchego da família, trouxe os meus irmãos, depois os meus pais, a Dani veio, Acabou né? Minha trazendo a família esposa. toda de Exatamente. Colatina para Praia Grande, né? Isso, E saiu em todo mundo. todo mundo. Então foi aquele processo, isso já vai fazer esse ano 12 anos, né? E junto a isso foram surgindo outros negócios, outras oportunidades, né? E a gente que é empreendedor, a gente enxerga oportunidade em tudo, né? Uhum. Tem um amigo meu que a gente costuma viajar, e ele também é empresário, empreendedor, e às vezes a gente tá viajando e você tá vendo, por exemplo, você vai num restaurante e você fica, cara, o cara podia fazer isso, podia fazer aquilo, e o tempo todo a gente pensa, Eu, porque como tá na consultor, veia, também fico cara. pensando isso o O tempo todo, tempo né? Falei, todo, pô, né? se fizesse assim, já estaria assim. Essa semana eu vi um postzinho no Instagram de assim, o empreendedor tirando férias, né? Uma pessoa tomando café e pensando, abre um outro negócio, vou ampliar a loja, como é que eu faço para vender mais? A gente não consegue se desconectar, né, cara? Exatamente. A minha esposa sempre fala, porque às vezes eu vou assistir um filme é lazer, né? Mas Uhum. eu procuro assistir um filme de negócio, um filme que vai agregar, né? Então é o tempo todo conectado, né? Trazer conteúdo, né? Trazer conteúdo. Não tem como ir lá e apertar esse botãozinho e falar assim, agora eu vou me desligar totalmente. Eu acho que isso também é uma prova do que o que a gente faz, a gente gosta também, né? Porque você está sempre buscando conhecimento, buscando é, contato através de leitura ou de cursos, workshops, para agregar, né? Para evoluir. Que isso faz parte também, né, Sem cara? dúvida. A empresa só vai evoluir se você Se evolui, né? você É evoluir isso. top-down, né? Então, assim, Exatamente. se o empreendedor, o empresário, né? O proprietário da empresa não evoluir, raramente a sua empresa Não vai, evolui. é proporcional a você, né, cara? Exatamente. Aí, a não ser que ela já é autogerenciável, mas você evoluiu ela até lá Isso, até para que a lá. empresa já não dependa mais de você, da Isso, sua evolução, que já exatamente. vai chegar lá, né? A gente estava conversando, né? O projeto é esse, né? Algumas empresas suas, por exemplo, já não precisa mais do seu dia a dia, né? As empresas que você tem sócios são tocadas pelos seus sócios, né? Na verdade, assim, aí é o modelo de negócio, né? Que é um modelo que eu entendi que deu certo. Eu tenho essas sociedades, né? Uhum. E eu acredito
que toda empresa tem que ter uma cara. Tem que ter aquela pessoa que abre a empresa, que fecha a empresa, né, de um modo figurativo, mas aquela pessoa que está ali, né? Uhum. Então, esses meus sócios são, cada A um é a cara cara de cada de negócio. cada negócio, né? E todos os meus negócios, eu nunca apareci ativamente, assim, diretamente. Chegar lá e dar uma ordem para um colaborador, chamar atenção, não. Eu chego, se eu identificar que tem alguma coisa para melhorar, eu vou conversar com o meu sócio, mas como um mentor, como um consultor, vamos dizer, né? Uhum. E ele tem o direito de aceitar ou não. E se ele não aceitar, eu vou respeitar também. Uhum. Porque ninguém nos obrigou pela sociedade. Eu posso a Ape- todo momento também Apesar de deixar. muitas das vezes for 50-50, ou até você pode ser o sócio majoritário, isso não quer dizer que a administração é sua, né? Exatamente. Você estabeleceu que a administração é de quem está Ex- tocando o negócio, né? exatamente, né? E o que eu aprendi também, através da sociedade, até com a minha irmã, né, que Que é é sócia de uma sócia de delas, uma né? das lojas, que, por exemplo, se eu tivesse no lugar dela, eu faria várias coisas diferentes. Assim como se ela tivesse no meu lugar, ela também faria várias coisas diferentes. Eu falo lugar é naquela loja, né? Assim Uhum. como se ela estivesse na minha loja, ela também faria coisas diferentes. Mas eu entendi que não existe só uma forma de fazer as coisas darem certo. Existem várias formas. Exato. Então, como eu meço isso daí? A empresa está crescendo, está batendo as metas, está aumentando o patrimônio, está evoluindo, então está dando certo Uhum. também. Então, a forma dela é uma forma de sucesso. Eu faria diferente? Claro. Sim. Mas Como a grande maioria do empresário faria diferente. exatamente. Então, existe várias formas de dar certo. Então, é respeitando, cara. E tem que ter paciência também, porque não adianta querer mudar o mundo aí com um ano, você pega, Sim. não, tem que ter Essa paciência. mesma loja que você citou com a sua irmã aí, a empresa ela já existia, né? Vocês compraram uma empresa que já era, Mais de 20 anos. já tinha uma história, mas ela estava com uma dificuldade enorme na época, Sim, né? E vocês sofreram muito para fazer muito, isso que cara. você acabou de dizer, que a empresa está dando resultado, atingindo meta, crescendo, aumentando Muito, patrimônio. muito. Vocês sofreram demais, quer dizer, se vocês não tiverem a persistência, perseverança, dedicação e paciência, não chegaria a esse Não. ponto, né? Eu sempre falo que quando você começa uma empresa, você começa do zero, né? No nosso caso, a gente pegou ela Negativa. negativa, abaixo de zero, porque ela já tinha um passivo grande, né, de problemas. Naquele momento, devendo, falta de credibilidade com os fornecedores, né? Os fornecedores não queriam vender para ela. E quando eu comprei ela, a gente assumiu lá, me deu um sério problema na outra loja, que já Uhum. estava bem, estava dando certo. Porque agora você é dono das duas lojas, então eu não Aquela posso dívida vender. passou a ser Eu sua, não né? posso vender para outra empresa porque eu entendo que é uma coisa. Cara, mas eu assumi a empresa agora, tenha paciência, eu vou pagar e tudo. Não, não pode. Então muitos fornecedores viraram as costas também, cara. Foi um problema que afetou naquele momento as duas As duas empresas, lojas, né? né? Mas a gente foi tocando separado, né, separadamente, administrando caso a caso e conseguimos, com muita dificuldade, muita luta, mas conseguimos virar, É, cara. medo. E hoje nós temos 3 lojas do mesmo ramo, Isso, 3 lojas de material de construção. na mesma cidade ali, né? É, Próximas ali, né? exatamente. Né? Características diferentes, mas todas ali próximas ali. Muito bom. E aí conta um pouquinho mais assim da Pamper em termos de hoje e futuro. Então, a gente vai medindo por essas fases, né? Passou aquela fase. Aí depois teve a fase de crescimento, a fase do amadurecimento, né? E agora eu tô naquela fase assim de deixar de ser criança e passar a ser adulto, né? Que é uma fase muito difícil também, cara, Uhum. porque aí é a parte de mapear todos os processos, né? Criar alguns processos que não existem, ter aquela cautela com a parte tributária, fazer toda aquela análise tributária, né? Qual é o melhor formato para eu Uhum. seguir. Até por uma questão de segurança, né? Exatamente, né? Então, a ideia realmente é crescer nos próximos anos, temos um planejamento estratégico, né? E ampliarmos isso daí e, e estruturar, aí envolve vários outros fatores ali, né? Que é aquela decisão que você tem que tomar.
Agora eu quero crescer, eu quero ser grande, né? E aí vem uma série de o sistema que eu tenho hoje me atende, vai me atender aonde eu quero chegar, né? O tamanho da minha loja me atende, a forma tributária. Então, tudo isso daí você começa a analisar e começa a juntar, né? Colocar isso na Uhum. mesa e para tomar as E planejar, decisões e né? planejar. Criar o plano de ação, criar Formação, né? responsável, Porque prazo. a formação de pessoas é muito importante, né? Porque a gente não consegue chegar a grandes distâncias sozinho, Com então você tem que ir certeza. formando a equipe, liderança, e essas pessoas têm que estar alinhadas com você, com o propósito Hoje a da Pampa está com empresa. quantos colaboradores no total? 30, né? Em média, 30. 30. A Praia Grande, né? Isso. Aí você acha que em todos os seus negócios você já está beirando uns 100 colaboradores, você Ah, tem acha? mais. Já tem Tem mais. mais, tem mais. Se juntar tudo, assim, tem Que mais. tem vários ramos diferentes até, Isso, né? isso. Inclusive, né? E foram todos eles foram coisas assim que foram aparecendo, nada proposital, né? É igual Oportunidades, né? oportunidades, né? E a gente foi analisando, encontrando pessoas certas para tocarem os negócios e foi dando Uhum. certo, né? Mas eu falo assim que a sorte não substitui o trabalho, né? Não, A oportunidade apareceu antes de você pegar para outra pessoa, com certeza, e ele não soube é, aproveitar também, né, Adriano? Então, é isso, uma questão realmente da gente aproveitar as oportunidades quando a gente estiver bem preparado, né? preparado, né? É, Agora, os é, princípios são os mesmos, né, Rafa? Independente do negócio, você utiliza aqueles princípios básicos, né? Que é saber comprar, saber sim. pagar, ter a seriedade, né? O comprometimento, o bom atendimento, né? Das pessoas, Saber sempre precificar o seu saber produto, o seu precificar. serviço, Então, né? quando você aprende a fazer isso, você aplica nos outros negócios, né? O segmento especificamente, às vezes você não entende num primeiro momento, mas aí você tem que buscar entender, né? Ah, eu vou Uhum. trabalhar, vou montar um supermercado agora, por exemplo. Aí eu vou tentar estudar o segmento, vou comprar livro, vou ler revista, vou no seminário que tem, nas feiras, tentar absorver o mais rápido possível as características, as particularidades daquele segmento. Agora, os princípios da gestão são os mesmos, né? Você vai ter que Uhum. comprar, pagar e olhar os custos e montar a equipe, gerenciar pessoas, isso daí Questão todos os de, questão negócios. de, no seu caso é até mais difícil, né? A gente fala muito de cultura empresarial, né? Aham. No seu caso, não dá para simplesmente multiplicar a cultura da Pampa para os outros negócios, até porque a Não, administração não é sua, não. né? O dia a dia não é seu, mas de qualquer forma você tem que criar a Os cultura, princípios, criar os, né, exatamente. os valores de cada negócio, Isso, né? e às vezes assim, igual tem pessoas que falam, aquele negócio, você é sócio também? Ah, então eu vou lá, porque eu sei que você tá junto, o negócio tá dando certo. Então é essas particularidades que Deus, pô, se o Adriano tá ali é porque o A coisa negócio vai tem, prosperar, tem né? seriedade, né, também, né? Não tá ali para enganar ninguém, para dar tomba, para oferecer um mau serviço. Tem problemas? Claro que tem, cara, sempre vai ter, mas a Qualquer gente vai. empresário tem problema, né? Isso, Se não quiser isso. ter problema, não abre um CNPJ, É né? igual a gente tem, você sabe que eu sou sócio de 2 restaurantes, né? E o período de carnaval é aquele período que é difícil você manter sempre o padrão de qualidade, né? Muita gente fora, às vezes você não consegue atender e passou o carnaval, teve um amigo meu que ligou e me deu um feedback, né? Olha, eu fui lá no restaurante e eu tô te dando esse feedback porque eu gosto muito de você e tal. Aí ele falou, eu recebi com a maior assim, gratidão mesmo, né? Recebi o feedback, ouvi e imediatamente eu passei pro meu sócio, Uhum. que é o Bruno, passei para ele, Bruno, ó, teve isso aqui, não, você tem razão, bacana, vou procurar melhorar. Então sempre vai ter, mas quando você se propõe também a melhorar, cara, isso vem como Sim. uma bênção, né? E não como uma crítica. Sim. E não, e realmente, né, tem que ponderar o momento, porque o Sim, carnaval lá nesse seu restaurante, que é é, literalmente na areia da praia, é difícil você é, querer ser atendido igual a um dia é, normal de semana, onde a praia tá vazia, por sai da exemplo, né? curva, né? Sai da curva. Você pode botar, às vezes, 15 pessoas a mais, que ainda assim vai ter sempre algum cliente que vai achar que está esperando demais para chegar o pedido Isso, dele. exatamente, Não exatamente. tem jeito. Eu tava em Guriri no carnaval e,
E eu acho que eu esperei mais de 1 hora para uma porção de batata chegar. Uhum. Né? Mas aí você olha, pô, não tem espaço para um guarda-sol. Pô, às vezes, meia dúzia de menino para atender todo mundo. Você tem que entender essas particularidades. É diferente, né? A É avaliação. diferente. Adriano, e a gente já tá junto aí já há uns 2 anos e tal. Queria que você contasse um pouquinho da nossa parceria, como é que foi o projeto, onde você de fato viu um resultado, se existe reflexos até hoje, para a gente ir nesse caminho mais da nossa parceria, do nosso projeto lá na Pamper, né? Então, eu acho que quando você veio nos ajudar ali, né? Você, com a sua experiência, né? Você nasceu dentro desse segmento de consultoria, né? Então, eu Sim. fiquei muito encantado com a sua história, com a sua experiência, né? Em grandes consultorias, em grandes empresas, né? E ter a oportunidade, né? Igual a gente que vem do interior, a oportunidade e o acesso a essas grandes consultorias são difíceis, né? E através do seu trabalho você aproximou isso daí. A gente pôde sentir um pouco dessa profissionalização de como deve ser feito, né? O trabalho e a parte estrutural, né? Essa visão sua, né? Da lógica do negócio, porque às vezes a gente fica procurando muitos caminhozinhos, né? E não precisa, Uhum. às vezes a resposta ali na nossa frente, a gente fica ainda querendo ir para esses caminhozinhos e tudo. É igual, às vezes você tem uma pessoa que você sabe que ela não encaixa na equipe, você fica ali, conversa, faz reunião, mas na cabeça da gente, esse cara Não vai não prosperar ali, vai. né? Não vai dar o resultado que a gente Então, deseja, né? às vezes precisa ter alguém que fala assim, cara, manda embora, Uhum. manda embora. Ah, mas a solução é mandar embora, né? Então essa visão mais assertiva, né? Esse trabalho mais Ma- pontual foi Menos muito coração às vezes, né? exato, né? Eu acho que essa parte racional ela é muito importante para o negócio, né? A gente Uhum. fala que quem tem coração são os gestores, a empresa não tem coração, né? Obviamente que porque é muito frio falar dessa forma, mas a gente tem que pensar sempre no todo, né? No Uhum. todo e às vezes você demitir alguém, você também pode estar fazendo um bem para aquela pessoa. Sim, Às vezes sim. ela tá, se ela não está oferecendo um trabalho Ela bacana, mesmo pode não estar feliz não está ali, né? feliz, Então, exatamente. e às vezes Então, pode ser uma oportunidade e partir para outra, né? Quantas isso pessoas, por conta de uma demissão, cresceu de fato, né? cresceu, né? Ou cresceu porque entendeu que precisa melhorar, Uhum. senão ela não teria sido demitida, ou cresceu porque ela encontrou uma oportunidade que De ela. repente essa posição, esse tipo de trabalho, esse tipo de Isso, negócio não é para mim, né? Então vai exatamente, atrás né? do que é mais para Exatamente. você, né? Então, toda essa parte, o planejamento estratégico, você nos ajudou, né, a desenvolver o plano de ação, as reuniões semanais que a Semanais no gente, início, né? até hoje, a gente Ainda tem as reuniões permanece, semanais lá. tem, que foi algo que a gente também, assim, eu sempre achava que era importante, né? Se eu pudesse, faria reunião todo dia, né? A Uhum. gente, enquanto gestor, a gente não tem esse limite, a empresa está sempre em primeiro lugar, né? Mas a gente fica também, voltando para aquela história inicial, com medo de pedir, às vezes, o colaborador, por mais que ele já seja um líder e tudo, mas sempre querendo assim, eu não posso exigir muito dele, porque às vezes ele pode se achar pressionado e tudo. Então eu ficava medindo algumas coisas, né? E a Uhum. reunião, a gente começou Melhora a comunicação a de fato, né? Fica comunicação. mais assertiva, né? E como você falar naquele primeiro momento, às vezes não tem nem tanto assunto. E depois os assuntos vão acontecendo e a gente vai estruturando melhor. Hoje a nossa reunião ela é mais estruturada no sentido de seguir até Um um roteiro, né? roteirozinho, né? E vai funcionando. Implantamos Aproveita bem o a- a- tempo até, o né? clube do livro nessas reuniões, a gente sempre lê. Então tem a parte da instrução, do aprendizado também. Então no final a gente faz a reunião e sai feliz da reunião, não é mais aquela reunião chata, né, de só Uhum. cobrança e tudo.
Isso é muito gratificante, né? No planejamento estratégico que a gente conversava muito, eu ainda consigo enxergar a Pamper daquele jeito lá. Um home center na frente, a marcenaria atrás, filiais, né, matriz e filial. Acho que ainda É, dá para caminhar nisso nos dá, próximos anos dá. aí. São sonhos possíveis, né? E já diz o ditado, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo Não trabalho de é? sonhar grande, A né? energia que você gasta é a mesma. Exatamente, exatamente. E o custo também, né? O preço também. Eu acredito, Rafa, que não tem limite. Uhum. O limite somos nós que colocamos, né? É aquela frase, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Isso, e tudo tem um preço também. Claro. Então, se você fala assim, eu quero ser grande, você tem que estar preparado, né, para enfrentar os desafios de alguém grande. Sim, do tamanho E você proporcional pode ao que decidir você quer que chegar, você né? também não quer, né? Eu sempre digo, crescer dá muito trabalho crescer, cara. Não é só falar assim, o mercado favorável. Não, às vezes nós criamos o nosso próprio Sim, mercado sim, também, sim. né? Na, Então isso dá trabalho. na verdade, eu digo assim, né? Aprendi desde o início da consultoria de que vender é estar na frente do cliente o número suficiente de vezes e bem preparado. Então, assim, às vezes a pessoa põe a culpa no mercado, põe a culpa no É ambiente, na mais cômodo, né? economia e tudo mais, mas na verdade é você que tem que fazer a diferença, é você que tem que Uhum. buscar o mercado, né? O cliente não cai do céu, ele é Não. roubado de alguém. O cliente existe, o consumo existe, ele está comprando de outra pessoa. É, Então e- você tem que aparecer para ele o número suficiente de vezes, ou seja, se for mais, ele vai se esgotar, vai se saturar de você. Uhum. Se for menos, ele compra no seu concorrente. E Isso. bem preparada. Aí é preço, é atendimento, é qualidade do produto, é uma série de situações, né? Exatamente, né? Não dá para e cada vez mais está se exigindo mais do empreendedor, né? Hoje não dá para ser amador mais. Sim, sim. Antigamente as pessoas o sinônimo de ter uma empresa era o sinônimo de ficar rico, né? Uhum. E até hoje ainda tem essas percepções e é o primeiro passo para a pessoa quebrar, né? Você montar um negócio e achar que você está rico. E se Na o, verdade, 80% ou mais dos negócios que são abertos quebram em até 3 anos. Exatamente, né? Então, assim, são poucas até as que prosperam, as que chegam a sucesso, né? E já teve casos, né? Cada vez é até mais comum de pessoas chegar para pedir conselho. Eu estava querendo montar uma empresa, né? E no fundo, quando você olha assim para a pessoa de longe, você percebe que ela não tem as características de um Uhum. empresário. E às vezes você vê que o foco dela não é montar uma empresa para oferecer algo para uma comunidade, né? Que esse também é um papel de um Sim, negócio, sim. oferecer algo, fazer algo de bom, Trazer benefício, né, trazer para os benefício. seus clientes, E às né? vezes naquele momento ela está buscando uma autopromoção para ela mesma, né? E eu sempre começo a buscar, né, daquela pessoa através de perguntas, se ela se enxerga realmente, se ela está preparada, se ela tem vocação, a verdade Uhum. seria essa, né? Se ela estudou para Se ela vai aquilo. aguentar as dificuldades, os É, aí, problemas, né? aí você começa a fazer um comparativo, tipo assim. Ah, um médico, né? O médico estudou para ser médico, o advogado estudou para ser advogado. E você estudou para ser empresário, estudou para ser Que, empreendedor? que a grande maioria acredita que não Que precisa realmente não, estudar, cara. né? E muitos começam, às vezes vai dando certo até pela força de vontade, mas em algum Vai momento faltar a vai questão do faltar. conhecimento. Aí é a hora da ruptura, de escolher, né? Uhum. Para eu crescer, eu preciso Me desenvolver. me desenvolver. A outra coisa que eu estava falando, crescer dá trabalho, é uma fase que a gente está também. Aí você tem que partir para buscar esse conhecimento, cara. E, e existe, né? Só depende da sua Uhum. vontade de buscar. Então são grandes os desafios, né? Mas Ah, no muito final bom, vale a pena. No final vale a pena. muito bom. Bom, Adriano, a gente já está aqui quase chegando no nosso tempo também. Como é que tá aí, Márcio? A gente pode continuar batendo mais papo aí de boa? Então tá bom. Adriano, e para esse ano, você acha que o ano está começando agora, né? A gente
está iniciando aí, já está no segundo ano de uma nova gestão, né, governamental e tal. Qual que é a sua expectativa de mercado, expectativa de crescimento da economia? Ou você nem fica pensando muito nisso, faz realmente só o seu trabalho? Como é que você vê questão de investimentos? Como é que está essa questão para 2024? Então, eu enxergo assim que não vai ser um ano tão difícil como foi o ano Passado. passado, né? Mas vai ser um ano também de muitos desafios. É, não adianta também termos grandes perspectivas de crescimento, a menos que você entenda que o seu crescimento é responsabilidade sua. Aí você Uhum. vai buscar novos mercados, né? Porque fazer a mesma coisa, continuar fazendo as mesmas coisas, a probabilidade de você encerrar o ano com um volume de negócio menor que o ano passado é muito grande. Perfeito. Então Quem para de crescer começa a diminuir, na isso. verdade, né? Então o mercado, assim, o mercado por si só vai me empurrar para frente. Não, não acredito que isso vai acontecer esse Você que ano. está mais ligado a esse ramo de material de construção, né, da construção civil, você enxerga que a construção civil está aquecida para 2024 ou não? Está fria? Aí existe sempre essa Correlação. correlação. Construção civil, quando a gente fala, é construtoras construindo novos empreendimentos, né? Então essa é a construção civil. O nosso varejo de material de construção. Uhum. A construção civil está otimista, sim, né? Devido aos investimentos, os programas do governo, né? Minha Casa, Minha Vida. Então eles estão otimistas, né? A perspectiva de crescimento. O varejo, ele tem uma perspectiva de crescimento, talvez não tão otimista e grande quanto da construção civil, né? Uhum. Embora no final existe uma correlação, porque a Sim. partir do momento que você compra um imóvel, você vai passar por uma fase de reforma, às vezes de adaptação, então sempre respinga, né? Uhum. Mas o período da pandemia para o nosso setor, ele desequilibrou, né? Aquele período de pandemia, o nosso setor cresceu muito, então as indústrias, né? Quando passou aquele auge da pandemia, né? Você está falando do segundo semestre de 2020, deu aquela estilingada, né? Estilingada, exatamente, foi lá para cima. Eu estava na E Argalite também nessa época. A Argalite praticamente dobrou o faturamento de um mês para o outro. exatamente. E para isso tiveram que fazer investimentos, né? Sim. E aí passou a pandemia, o mercado foi se readequando, né? Os outros Se setores que ajeitando. estavam parados voltaram a funcionar, o turismo, né, por exemplo. E aí nós começamos a voltar a ter os concorrentes que no período da pandemia a gente não teve. Mas existiu o quê? O grande investimento que foi feito, igual, por exemplo, depois que você atinge um faturamento, você falou da Argalite, ela dobrou o faturamento, ela não quer voltar mais. Sim, sim, sim. Aí existe uma Até estratégia, um jogo de por cintura conta dos muito. compromissos firmados, né? Exatamente, né? Então isso, cara, desequilibrou muito a indústria. A indústria tem buscado alguns caminhos que são desfavoráveis para o nosso setor. A venda direta aumentou muito, né? Uhum. Então o nosso setor, você sabe que eu sou ligado à Comac, hoje eu estou como presidente, que é a nossa associação que representa os comerciantes do material de construção aqui do estado. O movimento a nível nacional, que é a Anamaco, que representa todas essas Uhum. Acomacs, através desse movimento todo, a gente criou até uma frente parlamentar, né, para representar o setor. Hoje já é a terceira maior do Ah, é? Congresso, Que né? legal, não sabia. A gente tem um exemplo que é o agronegócio, que é número um. O Uhum. agronegócio, hoje, eles estão muito bem estruturados. Não é qualquer coisa que eles engolem, então eles são unidos mesmo, eles apresentam projetos, e por isso que o agronegócio vem, eu diria que Carrega o Brasil, né? vem carregando o Brasil, né? Então isso foi um trabalho que eles começaram a se organizar lá atrás. Então nós entendemos que isso é importante para a gente também. Estamos estruturando a frente parlamentar, já estamos apresentando alguns projetos, e um deles é essa regulamentação dessa venda direta, né, cara? Porque Faz quando, sentido, quando a porque indústria estão vende dando direto, um bypass para vocês, em cima de isso, vocês, e né? o governo também está perdendo em termos de arrecadação, né? Sim. Então tem que estruturar isso daí, porque o varejo ele tem uma importância muito grande para a indústria também, para o consumidor, né? Então, isso funcionando redondamente, todo mundo sai ganhando e Uhum. tudo vai funcionar, né? Mas o que
o que aconteceu, né, foram os compromissos, né, que a pandemia deixou Uhum. quando teve esse aumento. E a indústria está buscando alternativas para também desovar esse estoque que ela tem, essa produção que ela aumentou, né, cara? Então eu diria assim que o nosso setor ainda está se equilibrando. Entendi. É igual quando eu vinha tendo um crescimento médio ali, né? E na pandemia esse crescimento quase que dobrou e Uhum. depois recuou. Então a gente não sabia se, Se a se a gente gente ainda conseguia chegar lá de novo, né? se a gente estava decrescendo, ou se estava. Aí quando eu comparava antes da pandemia, eu falava, não, eu estou com volume de venda Maior do que proporcional. anterior à pandemia, né? Então muitas pessoas não souberam fazer essas análises, cara. Então muita gente talvez continua investindo e outros já recuaram logo. Então foi um desajuste que Uhum. o ano passado, no segundo semestre, começou a se reajustar novamente, né? Eu mesmo, eu tive dificuldade de estruturar as minhas metas o ano passado. Eu lembro. Então eu ficava a todo momento assim, Porque a não, gente essa sempre meta. quer crescer todo mês, né? Crescer todo ano. Aí E aí. ficava estruturando. Esse ano que eu consegui visualizar já um crescimento, uma meta que eu olho, enxergo como a gente consegue chegar lá. Mas foi o reflexo da pandemia, né, cara? Eu acho Uhum. que não dá para ignorar. Não Eu, dá para eu acho, ignorar. inclusive, que poucos segmentos a pandemia foi tão boa, né? Em Uhum, termos assim de volume de faturamento, né? Porque de exatamente. fato foi uma estilingada pro ramo da construção civil muito grande, Muito né? grande, né? Por Né? vários fatores, as pessoas estavam em casa e E aí começam a reparar que precisa mudar, isso. reformar a casa. Foi impressionante. Foi. Eu iniciei a Galite em 2019, né? Um ano antes da pandemia. Aí em 2020 a gente implantou o televendas, inclusive. Eu lembro até hoje que o meu xará, né? O Rafael, lá, o dono da Argalite, né? É o CEO, né? O fundador é o Machadão, mas ele já se aposentou. Aí tem o Rafael, que é o mais velho, e o Felipe, que é o mais novo, mas o Felipe cuida da produção, da indústria. Aí eu lembro até hoje que eu falei para ele, vamos colocar um televendas, vamos contratar umas estagiárias aqui. O mesmo sistema que eu coloquei na Civit, que era inclusive também do mesmo ramo, né? A Civit vende, é uma Uhum. fábrica de torneira, vende para material de construção. Aí ele falou: não, a televendas não funciona no meu mercado, porque nem Coral, nem Sharon Williams, nem Souvenir tem. Eu falei, cara, você pode ver o copo cheio, meio vazio, né? Será que o fato deles não terem não vai ser uma grande oportunidade pra gente? Aí eu falei, cara, vamos testar duas estagiárias, vai custar o quê pra você, né? Sem comissão, sem nada no início, né? A gente até fez um plano de carreira lá. Aí, enfim, primeiro mês, R$ 9.000. Pra tinta, né? Não é nada, né? Mas eu lembro que em agosto, quer dizer, pouco tempo assim daquele auge da pandemia, 1 milhão. Aí eu falei, pô, e aí? Agora não funciona também, não? Quer dizer, você vender com duas estagiárias R$ 1 milhão no telefone Cara, é pô, muita coisa. muita Mas assim, coisa. é claro que teve de fato trabalho, tanto que até hoje tem Sim, televendas e tal, mas essa estilingada do material de construção proporcionou bastante. Até também, uma das coisas que facilitou era que algumas lojas ainda não estavam totalmente abertas, então vender por telefone também foi uma saída, né? Então exatamente. ajudou bastante nesse sentido. A demanda do televendas naquele momento foi muito grande, né? E, na verdade, Reuniões não era online, né? Então tudo ficou meio que à distância a mesmo, né? distância, as pessoas não saíam de casa, né? Então a O Garite se deu telefone não muito bem nesse parava de sentido. tocar. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que não era nem um televendas, né? Era um atendente de telefone, né? Porque o Sim. televendas ele tem essa, A essa metodologia missão de de vender, né? De buscar ativo, né? buscar ativos, exatamente. E no caso, quando eu falo 1 milhão, a Galite fatura muito mais que isso, mas quando eu falo 1 milhão, estou pegando especificamente o módulo televendas, que era totalmente ligação ativa para clientes novos, Sim. prospecção. Então é 1 milhão de venda que não existiria de fato, né? Eles atendiam ainda com representante comercial e tal, né? A venda de manutenção dos clientes deles normais, né? Tanto no Espírito Santo quanto fora do Espírito Santo. Mas aquele televendas, aquelas meninas buscavam clientes novos, clientes que não Uhum. tinham cadastro lá. Então, você chegar em R$ 1 milhão de zero, de clientes que não existiam, É é um, é muita um, é um coisa, né? baita trabalho. Faz muita diferença. É verdade. Mas é isso, Adriano. Acho que a gente já
tá chegando aí nos finalmente, né, Marcelo? Já levantou o joinha ali. Eu queria agradecer muito aí a sua presença. Eu vou pedir para você se despedir do público ali pra gente. E é o primeiro só. Eu É o vou dar primeiro. uma. Vou rodar com esses meus clientes, meus amigos, meus parceiros. E depois a gente vai ter o segundo podcast 2 Oh, aí. com certeza. E aí eu quero Vai ter o ser seu um prazer aí. prazer, vai ser um Aproveita, prazer. fala aí as redes sociais da Pump e tal. Bacana. Eu Faz queria, o. de antemão, assim, te agradecer, Rafael, por essa oportunidade. Você sabe que eu sou seu fã aí, Você admiro o seu também. trabalho. E te desejo muito sucesso, cara. A gente estava conversando antes aqui, você tem outros projetos aí paralelo, né? Então, esse, Uhum. esse trabalho, ele vem a unir com esses projetos. Então, te desejo todo sucesso aí. Você merece. Eu Obrigado. conheço um pouco da sua história, então você é batalhador, você também rompeu barreiras, abriu mão Uhum. de muitas coisas para estar aqui. Então, desejo a você todo sucesso nesse trabalho, que Deus te abençoe, que você consiga trazer as pessoas aqui, como você vem conseguindo, que possam agregar, né? Que é um Uhum. bate-papo mesmo, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão aprender alguma coisa, vão tirar algum insight aí, né? Eu acho que a ideia é exatamente Exatamente essa, essa. né, cara? Não tem roteiro, É. é bate-papo. Então, dizer que estamos lá na região de Nova Almeida, Praia Grande, com as lojas de material de construção, a Pamper, né? É @Pamper Praia Grande, @Pamper Nova Almeida. Então é só acessar as redes sociais para você ficar sabendo das promoções, dos eventos que a gente faz lá na loja. A gente é sempre bem ativo, né? Uhum. E, e é isso aí. Precisando, estaremos sempre à disposição. É isso aí, então, turma. Terminando mais um Papo Business, né? Eu gostaria muito que vocês fizessem o triplo C, né? Ou seja, compartilhar, comentar e curtir. E toda quinta-feira, às 18 horas, mais um episódio do Papo Business e eu espero vocês lá. Adriano, muito Show obrigado. de bola. De Obrigado. coração. Isso Foi um aí. prazer ter você aqui. Obrigado pelas palavras de apoio. E sabe também que eu sou seu fã. Obrigado, Tá bom? cara. Sucesso aí. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Isso aí.